Oi, gente. Eu tive que colocar lá pra filmar e vim pra cá. Hoje eu tô um pouquinho descabelada, mas não tem problema não. Tô gravando esse vídeo um pouco mais cedo porque eu preciso de memória no meu celular pra poder eu gravar outros vídeos, porque agora esse canal vai ter mais outros vídeos, né? Como vocês puderam acompanhar aí. Eu acho que vocês estão acompanhando. De vez em quando eu tô gravando com a câmera traseira, então eu não tô vendo, mas eu acho que a qualidade do vídeo melhorou muito aí pra vocês. E de vez em quando eu vou dar uma levantadinha aqui pra dar uma olhada pra ver se tá tudo certinho, tá? Antes de eu começar aqui, eu já vou olhar, porque eu não sei também quanto tempo de gravação que eu tenho. Enfim, a gente terminou o livro de Mateus ontem e hoje a gente vai começar a ler o livro de Marcos. Eu tive dando uma olhadinha e o livro de Marcos, Marcos foi um dos seguidores de Jesus, mas ele não conviveu com Jesus. Então, provavelmente quem deu essas informações para ele aqui, que ele detalha, o livro de Marcos é o menor livro dos quatro. Marcos, enfim, ele é um livro pequeno, não sei especificar dos quais, mas ele é um livro pequeno e ele aqui descreve, eu até anotei aqui, bem pouquinho também que eu anotei, né, para dizer que Pedro ajudou, e ele descreve detalhes que outros livros já falaram sobre, só que passaram assim, deu uma pincelada. Por exemplo, ele já começa aqui sobre a mensagem de João Batista, né? E aí depois vai começar a falar sobre o batismo e tudo mais. E em Mateus já foi falado isso, só que em Mateus passou rápido, né? E aqui ele detalha bastante. É muito assim. Ele detalha bastante. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá tudo certinho, se eu tô gravando certinho. E já vou orar pra gente começar a leitura de Marcos, tá? É meio que uma continuação, só que com mais detalhes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá tudo certinho. Sim, gente, tá tudo certinho. Então vamos lá. Marcos 1. Vamos primeiro orar rapidinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui para iniciarmos a leitura em Marcos. Nos dê direcionamento, abra o nosso entendimento para que a gente possa entender tudo o que eu vá ler, e a pessoa também que estiver acompanhando, que ela entenda tudo e que o Senhor fale grandemente em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Marcos. Aqui tem até uma introdução, ó. Eu vou ler a introdução, porque como vocês não têm essa Bíblia de fácil entendimento, fica bom, né, Tem o resumo aqui também, então fica bom para vocês entenderem bem. Introdução. Eu não li isso em Mateus, perdão, eu nem me liguei. Vamos lá. O Evangelho de Marcos, considerado o mais antigo de todos os evangelhos, anuncia a boa notícia a respeito de Jesus Cristo, dando atenção especial à sua atividade constante e à sua autoridade, né? Então aqui ele especifica bem sobre Jesus. Jesus vai de um lugar para o outro, anunciando a vinda do reino de Deus, ensinando multidões, fazendo milagres e curando doenças. Para ajudá-lo, ele escolhe 12 discípulos, a quem chama de apóstolo. Esses acompanham Jesus por toda parte. Aprendem o mistério do reino de Deus e depois saem para anunciar a mensagem da salvação e curar pessoas. A autoridade de Jesus vem de Deus. Ele é o Filho do Homem, aquele que Deus escolheu e enviou para ser o Salvador de todos. Portanto, ele tem autoridade para expulsar demônios, curar doentes e perdoar pecados. Este evangelho começa com o batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista e termina com a ressurreição de Jesus. Então, basicamente, Mateus inteiro bem especificado. Eu tô procurando aqui uma água. Eu não peguei uma água e hoje eu tô com muita sede. Tá, enfim, vamos lá. A mensagem de João Batista. Marcos. Eu vou ficar falando Mateus agora pelo costume. Marcos 1. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro diante de vocês para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também:
Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Então, João Batista veio um pouco antes de Jesus, né, batizando todo mundo. E engraçado, né? Marcos tá falando de antes de Jesus, sendo que Jesus foi falado em Mateus, era para ser o livro anterior. Mas só que agora eu acho que Marcos a gente vai conseguir entender melhor, porque a gente já passou por certas situações lá em Mateus que a gente vai entender agora melhor. Bom, tudo bem. A gente vai entendendo aos poucos. Veio antes de Jesus, ficou lá batizando e falando que, né, que viria um homem, o Messias, né? Então, ele veio antes, mas ninguém acreditou, e aí depois que Jesus veio. Enfim, ele também era um homem enviado por Deus, que era filho de Isabel, prima de Maria. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João Batista. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Interessante. Essa aqui é bem autoexplicativo. O batismo de Jesus. Nesta ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho querido, em que me dás muita alegria. Lembra que lá em Mateus a gente leu sobre isso, que Jesus falava que João Batista falava que ele não carecia de batizar Jesus, que Jesus que precisava batizar ele, né? Porque Jesus era muito mais importante do que ele, e João Batista tinha esse senso, tinha essa noção, né? E Jesus falou que deveria ser assim. Então, João Batista batizou Jesus, e aí depois, né, veio isso que tá falando aqui também. A tentação de Jesus. Aí aqui tá, ó, escrito Mateus 4, Lucas 4, é onde fala sobre também. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. No 16, tá, gente? Capítulo 1, versículo 16. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Era Simão e o seu irmão André, que estavam no meio do lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei a vocês a pescar gente. Perdoem, tá toda hora abrindo a boca, não sei porquê, acho que é o horário. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Um homem dominado por um espírito mau. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele, mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem
que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, o Espírito que Deus enviou. É o Santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia deste homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Quem quer dizer isto? Que quer dizer isto? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galiléia. Jesus cura a sogra de Pedro. Eu tô assistindo uma série, The Chosen, sei lá. Nossa, muito incrível. Eu ia tentar colocar aqui, mas eu vou tentar colocar o link na descrição. Vocês vão entender exatamente o que eu tô falando aqui. Eu tô falando e tô vendo praticamente a série. Sabe aquele livro que você lê e depois fazem o filme? E aí você vê, sabe? É muito legal. E você consegue entender o filme todo sem ver tudo. Você já consegue entender. É tipo assim. Perdão. Eu sei que vocês devem estar bocejando aí também. É assim, né? Quando um faz, outro faz. Jesus cura a sogra de Pedro. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a levantar. A febre dela saiu e ela começou a cuidar deles. Jesus cura muita gente. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doença e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam que Jesus curava. Quem Jesus era. Jesus anuncia o evangelho na Galiléia. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuravam por Jesus em toda parte. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." Jesus respondeu: Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim." Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus cura um leproso. 40. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: "Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser." Jesus ficou com muita pena, tocou nele e disse: "Sim, eu quero. Você está curado." Nossa, essa cena na série, eu chorei demais, vocês não têm noção. Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, mas depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. 2. Já vou ler o versículo 2, só vou dar uma olhadinha para ver se está gravando certinho. Sim, tá gravando. Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava,
e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Depois Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isto que este homem está fazendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse. Jesus sabia todos os pensamentos ali, né? Então, ele viu que isso era importante, ele prestou atenção e se ligou que estavam falando dele. Olha, Jesus... Ai, meu Deus, eu sou muito fã. Eu sou fã. Ai, gente, olha só como que fala. Cada um tem um jeitinho. Claro que com muito respeito. Mas eu tenho uma admiração. É surreal. Quem viu a última leitura de Mateus viu quanto eu me emocionei naquele vídeo, porque foi a morte, né, de Jesus na cruz e eu senti tanto. Ai, Jesus, vamos lá, não gosto nem de lembrar. Até porque ele tá vivo, graças a Deus ele ressuscitou, né? No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer a um paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a tua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a tua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Jesus e Levi. Jesus saiu outra vez para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo, e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os apóstolos estavam. Não, nada a ver. Nada a ver. Peraí que eu vou voltar. Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Ah, gente, Levi é Mateus. Levi é Mateus? Vou procurar saber, mas é. Tá. É porque meu celular tá aí, senão eu dava pesquisar rapidinho. Gente, eu quero que vocês entendam que eu tô aqui aprendendo junto com vocês, tá? Porque eu acho que muita gente acha que eu sou pregadora e tudo mais. Não, eu tô lendo a Bíblia e Marcos eu li um pouco também, mas eu nem lembrava mais disso. Só Mateus que eu já tinha lido na outra Bíblia. Mas eu tô aprendendo aqui igualzinho, tá? Jesus e Levi. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estavam caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi, junto com Jesus e seus discípulos. Estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Assim, era Mateus mesmo. Mateus morava sozinho. Então, Jesus foi para a casa dele jantar lá. Mas Mateus era muito mal falado, porque, odiado por toda a cidade. Cobradores de impostos eram muito odiados. Alguns mestres da lei que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Nossa, isso aqui é muito lindo. Jesus e o jejum. Os discípulos de João Batista
e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor, não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho no copo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez? Quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome, ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães, e somente o sacerdote tem direito de fazer isto. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem ao sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Interessante. Eu vou ler, gente. Eu vou terminar, eu acho, aqui no 2. Eu vou ver quanto tempo de vídeo tem. Qualquer coisa eu leio 3 também. Peraí. Gente, a gente tem 22 minutos. Eu vou gravar Eu vou continuar lendo aqui o 3 também, tá? Jesus e o homem da mão aleijada. Se ficar pela metade, gente, por acaso acontecer alguma coisa e o vídeo cortar, eu vou ler no próximo vídeo o 3 de novo, tá? Se ficar pela metade, porque eu quero fazer bem completinho, senão fica meio picado e a gente acaba não entendendo. Só vou deixar, se por acaso o vídeo for completo, o 3 completo, que aí fica 1, 2 e 3. Jesus e o homem da mão aleijada. Marcos 3. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer neste dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali, e junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Ô cachorro. Ô cachorro. Todos iam. E agora? Como que eu vou parar esse vídeo? Vou continuar. O inimigo tenta me derrubar, ele tenta me destruir. Mas não é não. Jesus e seus discípulos, todos iam ao encontro de Jesus.
porque ouviram falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntaram em volta dele para tocá-lo. E os pescadores que tinham espírito mau, ao verem Jesus caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. E a esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu. A este ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, quem traiu Jesus. O poder de Jesus para expulsar demônios. Capítulo 3, versículo 20. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Porque, ninguém podia expulsar demônios, ninguém tinha esse poder. Então, quando Jesus veio expulsando, muitos cogitaram que ele fosse o chefe dos demônios, porque só esse Beelzebu que tinha poder para expulsar os demônios. Né? Para você ver que nem todos confiavam, nem todos tinham fé no poder de Jesus, nem acreditavam que Jesus era o Filho do homem, de Deus. 23. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide, as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si. Ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderia levar o que ela tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e seus irmãos, eles estavam falando mal de Jesus, do Espírito, do Santo, né? Isso é uma blasfêmia, você falar que, meu Deus, eu não posso nem brincar com isso. Eu espero que vocês tenham entendido isso, sabe? Eles estavam acusando Jesus de ser o chefe dos demônios. Vocês têm noção da gravidade disso? E aí Jesus falou que pode blasfemar contra qualquer outra coisa, até contra, contra Deus, mas não contra o Espírito Santo, contra o poder que Deus tem, que Jesus tinha, né?
as mãos, a mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, versículo 31. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele. E algumas pessoas lhe disseram: Escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Jesus perguntou: Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Somos a família de Jesus, entendeu? Deus usou Maria. Ele usou como instrumento muito importante, lógico, né? Para trazer Jesus à Terra. Ponto. Eu sei que alguns católicos podem ler isso e até discordar muito de mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem discordar, não tem problema. Mas assim, a Bíblia, né, diz claramente aqui que Jesus não considerava eles como, tipo... É complicado dizer isso sem saber muito bem explicar. Pode ficar muito maldito e eu jamais quero distorcer o que a palavra de Deus diz, porque isso é muito, muito, muito errado. Mas aqui Jesus deixa claro que nós somos a família dele. Então, gente, eu vou deixar a leitura por aqui hoje. Nós lemos 1, 2, 3, adiantamos bastante. Eu vou tentar ficar lendo sempre 3 por dia, dependendo do tamanho, né? Para o vídeo não ficar tão extenso também, tá bom? Eu espero vocês amanhã e em nome de Jesus estaremos aqui, firme e forte. Fiquem todos com Deus. Beijo, tchau.